Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Marketing e Branding para marqueteiros interessados nesse assunto. Bom, hoje eu quero dar mais um passo nessa jornada de entendimento prático do que é a cultura de marca e por isso mesmo eu trouxe aqui 3 cases. Eu vou falar sobre eles para que você entenda o que é e para que serve a cultura de marca dentro do seu contexto do dia a dia da sua empresa ou da empresa dos seus clientes, no caso de um marqueteiro, né? Inscreve aqui no nosso canal, a gente vai sempre postar essas aulas, compartilha o vídeo e vamos lá, entra no nosso canal, no nosso perfil do Instagram também, que lá a gente sempre posta vídeos mais curtos. Primeiro eu quero falar de uma mudança de cultura, porque cultura é curioso. Eu vivo falando que cultura é a única coisa que não muda numa empresa, né? Eu já trouxe vários exemplos de que a cultura é aquilo que te direciona enquanto o mundo muda, a tecnologia muda, o comportamento do consumidor muda, as pessoas mudam, o espírito do tempo se aplica e repercute em mudanças em todo o contexto estrutural de uma empresa. A cultura se mantém porque ela é que justamente vai manter a perenidade e a empresa nos trilhos, que vai direcionar a tomada de decisão. Bom, nesse caso eu trago uma mudança de cultura que foi inclusive responsável por ser o elemento que manteve essa empresa viva. Nesse caso, a mudança de cultura foi fundamental para a sobrevivência e para o novo rumo que essa empresa teve que tomar. A Barnes & Noble é uma livraria, uma rede de livrarias. Se não me engano, a base dela é na Inglaterra, ela surgiu na Inglaterra, né? Depois se espalhou por outros países, inclusive nos Estados Unidos, mas a base dela é inglesa, ela sempre foi uma livraria tradicional. Aquelas livrarias tradicionais antigas que você ia comprar livros físicos. Bom, com toda a digitalização promovida nesse mercado, especialmente pela Amazon, ela começou a perder brutalmente as suas receitas. E isso gerou uma crise financeira e uma crise de identidade. Uma crise de identidade no seguinte sentido: poxa, para que eu sirvo nesse mundo moderno? Qual é o meu papel nesse novo mundo? Quem sou eu aqui dentro desse contexto em que as pessoas estão comprando livros pela internet? Perderam esse hábito de ir aqui trazendo mais um elemento de comportamento de compra. Perderam esse hábito de visitar uma livraria, ver os lançamentos, estudar quais são os tipos de títulos novos na livraria e comprar aquele que podia ser seu novo livro. Tudo isso hoje, toda essa jornada de investigação estava sendo feita pela internet, né? E a compra feita através das plataformas digitais da Amazon, que chegava no conforto da casa de todo mundo. A compra pela internet começou a se popularizar, ela conseguiu derrubar aquela barreira da segurança. Será que eu dou o número ou não do meu cartão? Enfim, todos esses elementos de comportamento de compra, de meio de comprar, de plataformas, de canais de comunicação, de canais de venda, distribuição foram mudando e a Barnes & Noble se viu de repente uma grande crise. Bom, mas tudo começou a mudar quando ela trouxe um novo CEO, ela contratou um novo CEO para tentar dar um jeito nessa história toda, para tentar salvar esse barco que estava à deriva. Muito bem, e aqui eu quero trazer mais um ponto do entendimento dessa questão cultural, que é a importância de se ter uma liderança que inspire. Eu vou colocar um trechinho do vídeo aí do Steve Jobs, que já tinha essa consciência de que a cultura, o comportamento, os exemplos, sempre vem de cima para baixo. Ele começa no topo, nos líderes, e depois ele vai se espalhando por toda a empresa, porque as pessoas vão entendendo que aquele é um modelo de comportamento, aquele é um exemplo a ser seguido. Dá uma olhadinha. Somebody taught me a long time ago a very valuable lesson, which is if you do the right things on the top line, the bottom line will follow. And what they meant by that was if you get the right strategy, if you have the right people, and if you have the right culture at your company, you'll do the right products, you'll do the right marketing, you'll do the right things logistically and in manufacturing and distribution. And if you do all those things right,
the bottom line will follow. Como disse o Steve Jobs, então você sabe agora que a cultura ela vem de cima para baixo. E ao contratar um novo CEO, a Barnes Noble então se abriu para uma mudança cultural. O que esse cara fez? Ele chegou e falou, olha, o nosso lugar nesse mundo totalmente digital é ser um abrigo, uma casa, um lugar seguro para um público muito específico, que são os apaixonados por livro. Não só por literatura, mas por livro mesmo, o livro físico. Então, de cima para baixo, essa paixão pelo livro começou a ser um agente de transformação de toda a companhia, né? Essa paixão que ele nutria começou a se espalhar pela maneira como ele escolhia quem ele ia contratar como gerente de cada loja. Então ele começou a contratar gerentes em cada uma das lojas da Barnes Noble que também eram apaixonados por essa história, por esse contexto do livro, do cheiro, das texturas, né? E pela descoberta de um título novo, tudo que havia sido perdido. E ele começou a construir uma comunidade, ele encontrou esse nicho e começou a construir uma comunidade em que essas pessoas começaram a se sentir seguras, acolhidas nos ambientes da Barnes Noble, porque tinha alguém com quem conversar sobre um título antigo, sobre o lançamento do escritor revelação, sobre um segundo volume de uma sequência de títulos. Então, isso reavivou, essa cultura que veio de cima para baixo, começou também a direcionar as lojas. Bom, a gente tem que repensar as nossas lojas, os nossos espaços, para que as pessoas se sintam à vontade, confortáveis, para passar muito tempo, para discutir com o nosso time quais são essas novidades ou quais são essas descobertas de livros antigos. E tudo isso começou a se espalhar por todas as decisões. Contratação, quer dizer, time, RH, pessoal, espaços físicos da loja. E aí, em cada região, os gerentes que eram apaixonados por livros começaram a perceber o que vendia mais, quais os títulos que ali tinham mais mercado naquela loja específica. E aí a compra, os suprimentos começou a ser mais inteligente, de acordo com o público de cada região que era atendida por cada unidade. Ou seja, essa mudança de cultura que foi responsável depois pela não só sobrevivência, mas pelo sucesso posterior da Barnes Noble, foi uma mudança que veio de um líder, né? E foi uma mudança muito clara em um mundo muito novo. Nesse caso, foi indispensável, foi sine qua non que houvesse uma mudança de cultura. Caso contrário, mantendo a mesma cultura de ser uma livraria comum, ela ia continuar sendo engolida pela Amazon e ia sair do mercado. Então aqui é uma mudança de cultura que desencadeou uma série de efeitos dominó de sucesso, né? Primeiro de decisões e depois de sucesso. Hoje os caras ampliaram o número de unidades, transformaram todos os resultados financeiros em resultados positivos e, de maneira muito clara, construíram um novo posicionamento. Não, isso aqui é bem diferente do que você tem comprando um livro pela internet. Eles criaram, fazendo uma comparação com outro mercado, para isso ficar mais claro na sua cabeça, a diferença entre ver um filme na Netflix ou ver um filme no cinema. A experiência do cinema é muito além do filme. O espaço, a pipoca, a poltrona, ou aquela reação coletiva em relação ao que está acontecendo na tela. Então, é isso. Ele transformou a Barnes Noble em cinemas de livros. Bom, vamos lá. Falando aqui, deixando claro essa questão de cultura com outro case, eu vou trazer, a gente falou de mudança de cultura nesse primeiro, no segundo eu vou trazer um case que ficou globalmente conhecido de registro de cultura. Era uma cultura que já existia, mas quando ela foi registrada e ela foi divulgada publicamente, trouxe à tona uma série de evidências que já tinham pistas, que é o caso da Netflix. A cultura Netflix da busca pela excelência, entre outros valores. O nosso time aqui
da Seek Minds deve ter preparado um link, eu só não estou achando o link. Cadê o link? Quando a gente navega aqui por esse documento que a Netflix fez questão de tornar público, porque viu um valor institucional em tornar isso público, essas informações, você começa a entender como a empresa funciona internamente e como ela tem diretrizes de comportamento muito claras para quem trabalha lá. E isso clarifica, torna cristalino tanto quem eu tenho que contratar, quanto como as pessoas contratadas têm que se comportar aqui dentro para a Netflix cumprir o objetivo de ser quem ela é, para ela conseguir manifestar a sua identidade. Uma empresa tem sempre uma identidade, ela é como se fosse uma pessoa, mas no geral um conjunto de comportamentos de várias pessoas, principalmente dos líderes. A gente acabou de citar o caso do CEO da Barnes & Noble. Mas aqui, quando você investiga, faz esse mergulho de identidade e registra e transforma em linguagem, em palavras e deixa isso claro para as pessoas, os resultados de produtividade, de eficiência, de fit, quer dizer, da pessoa se encaixar naquele tipo de comportamento que é esperado e é exigido em alguma medida internamente dentro da empresa, tudo fica muito mais claro. Então, a roda, a engrenagem começa a girar de um jeito muito mais clean, muito mais limpo, né? Muito mais eficiente. E olha só, eles começam esse tratado de cultura dizendo o seguinte: o que faz a Netflix ser especial é o quanto nós, incentivamos funcionários a tomar decisões. Olha só que decisão forte. Você incentivar as pessoas a terem uma certa autonomia, a tomar decisão. É claro que vocês vão ver daqui a pouco que isso é Netflix. Ah, Thiago, se eu pegar isso e colocar e aplicar isso dentro da minha empresa, vai funcionar? Não! Pode ser que funcione se você tiver a mesma identidade que a Netflix, mas isso não é uma receita de bolo. Isso é muito importante de ser entendido sobre cultura. É uma investigação de identidade. Cada pessoa é única, cada empresa é única. Não existem duas pessoas com a mesma identidade. Se você segue o manual, você vai cair sempre em ética, sustentabilidade, aquelas coisas de gestão que na prática não funcionam ou são superficiais, são artificiais, não são quem você é de fato. Então, tem que ficar muito claro isso para você, que o registro da sua cultura ele tem que surgir da investigação em primeiro momento de quem você é de fato, conversando com os líderes, as suas motivações, o seu jeito de ser, o seu jeito de agir, investigando os fatos e elementos históricos na jornada desses líderes, na jornada da empresa. E em segundo momento, o que é o segundo ponto desse registro de cultura é transformar esses fatos, comportamentos, acontecimentos, história, etc., em palavras que sejam muito precisas. É muito importante ser sniper, apontar a laser, acertar no olho do boi, do furacão, as palavras que vão descrever a cultura que foi investigada. Então esses dois processos, eles têm que ser muito cuidadosos e muito consistentes e muito profundos. Então vamos lá. O que faz a Netflix ser especial é o quanto nós incentivamos funcionários a tomar decisões. Compartilhamos informações de forma aberta, ampla e olha esse detalhe, consciente. Por que você está compartilhando essa informação? Que bem ela vai trazer para o coletivo? Que bem ela vai trazer para a instituição, para a Netflix como um todo? Temos uma comunicação sincera e direta. Isso é muito claro em trabalho em equipe, como você deseja que as pessoas se comportem. Ou seja, olha, se você tem um problema com alguém, vá lá e resolva. Entendeu? Não fica guardando mágoa, sabotando, fazendo joguinho, intriguinha, que isso mata qualquer eficiência, qualquer time, qualquer empresa, certo? Mantemos apenas pessoas altamente eficazes. Olha isso.
altamente eficazes. Não é só pessoas eficazes, é altamente eficazes. Isso, ao mesmo tempo, soma resultado com velocidade. Eficácia é a soma de resultado com velocidade. Quer dizer, o negócio da Netflix, ele depende, para que obtenha sucesso, dessa combinação de resultado com velocidade. Não adianta o resultado daqui 5 anos. Não, peraí. Essa tarefa tem que ser realizada em menos tempo, né? E aqui, olha só que interessante isso. Interessante e um pouco paradoxal. Evitamos regras. Bom, depois de ditar 4 regras de comportamento de maneira disfarçada e velada, ele chega e fala, evitamos regras. Mas olha só que de alguma maneira isso também está ligado principalmente com o primeiro valor, com o primeiro item, com a primeira diretriz de comportamento. Quer dizer, se você incentiva as pessoas a tomarem decisões, em algum momento ela vai se deparar em uma situação em que a escolha é dela. Não existe uma regra. Nessa situação você tem que agir assim. Não, você tem autonomia para avaliar o contexto e tomar uma decisão que é individual, mas que respeita as diretrizes, que não são regras, mas são diretrizes da Netflix. E aí, olha, o que eu acho muito interessante depois dessa declaração, dessas 5 diretrizes, é que eles vão mergulhar um pouquinho, olha só, nos comportamentos valorizados, que são manifestações ou desdobramentos dessas diretrizes de autonomia, de não ter regra, de ser altamente eficaz, de ter uma comunicação muito sincera e direta. Discernimento, cara. Se você está dentro de um contexto, de um ambiente que te exige autonomia, que te permite autonomia, melhor dizendo, você tem que ter discernimento, né? Você toma decisões sensatas apesar de ambiguidades e incertezas, porque toda decisão ela está dentro de cenários que tem variáveis que tem dupla interpretação, que é o que a gente chama de ambiguidade, e tem incertezas, porque afinal estamos falando de futuro, de algo que é muito dinâmico, que muda muito. Você usa a intuição e faz a escolha com base de dados. Olha só a precisão disso, porque dado e intuição são coisas opostas. Ou você é orientado por dados ou você é orientado por intuição. Então eles estão falando o seguinte, olha, analise os dados, para você não fazer loucura, para você não tirar do além a sua decisão, mas respeite aqueles elementos que são imateriais, que são do seu histórico, daquilo que você já viveu, que estão de alguma maneira no seu inconsciente e que vão também se manifestar em algumas decisões. Então, eles vão deixando muito claro o que é discernimento. Isso é importante em book de registro de cultura. Você explicar o comportamento que você está exigindo. Tá, eu estou exigindo discernimento. Cara, discernimento ele tem que ser aplicado no contexto daquela marca, daquele book de cultura. Então eles fazem isso e eles vão mergulhando nesses outros comportamentos. Depois você pode acessar aqui e estudar muito esse registro de cultura da Netflix. Generosidade, cara, tudo bem, eu estou te pedindo comunicação direta e objetiva para não ter intriguinha, não gostei daquilo que você me diz, não ter esse tipo de frescura, mas com generosidade. Chega e fala, tenha empatia, tenha um sentimento positivo em relação àquela pessoa com a qual ou para a qual você tem que falar alguma coisa que às vezes pode ser dura, que tem que ser sincera. Que você vai falar que, olha, eu não gostei do trabalho que você fez, mas seja generoso. E o que isso significa? Você tem que explicar quais os motivos pelos quais você está avaliando aquele trabalho daquela maneira. Então, é muito importante que tenha esse bálsamo de autonomia e de comunicação direta, esse comportamento seja embalsamado por generosidade. E aí eles vão explicando o que é generosidade. Você procura o que é melhor para a Netflix em vez do que é o melhor para você ou sua equipe. Ou seja, você pensa primeiro no coletivo e depois numa unidade, num grupo ou em você mesmo. Isso é generosidade para eles. Você é humilde e leva em consideração grandes ideias de outras pessoas. Você sempre tem tempo para ajudar colegas da Netflix. Olha só como isso é
para eles, dentro do contexto deles, a aplicação de generosidade. Você discute ideias abertamente e ajuda a implementar a decisão tomada, mesmo que não concorde com ela. Isso exige um altíssimo grau de generosidade. Pô, você estava numa discussão com um grupo de pessoas, com o seu time. A decisão tomada, você a princípio discordava dela, mas o time, a Netflix e você também dependem de que você ajude a implementar uma decisão que você não concorda ou com a qual você não concorda. Coragem. Você toma decisões difíceis sem sofrer. Olha lá como está ligado com a eficácia que eu disse no começo. Você toma decisões difíceis sem sofrer e com rapidez. Sem sofrer e com rapidez. Isso é coragem, né? Você informa sobre os riscos e tem a mente aberta para eventuais falhas. Para ter coragem, você tem que estar disposto a enfrentar falhas. Não existe coragem sem o risco de falhar, né? Quando não há o risco de falhar, você não precisa de coragem para tomar uma decisão. Você questiona as ações dos colegas, olha a ligação com comunicação direta e sincera, que não estão alinhadas com esses comportamentos. Você não tem receio de ficar vulnerável na busca pela verdade e pela conexão autêntica. Você fornece e recebe feedback de colegas de todos os cargos. Percebam como eles vão construindo esse comportamento da coragem associado com aqueles princípios de eficácia, de comunicação direta também, né? E de autonomia. Aí eles vão aqui, tem vários. Eu vou passar rapidamente, depois você mergulha isso aqui e deixa seus comentários que a gente pode ir em outras aulas falando sobre isso também. Comunicação, você ouve com atenção e procura entender antes de reagir. Olha só, comunicação eles começam com ouvir, não falar. Percebam como é importante você ser muito claro, você escolher muito bem as palavras, né? E eles tiveram que traduzir isso aqui em dezenas de idiomas diferentes e cada tradução teve que ser muito bem cuidada. Isso é importante na cultura de uma empresa global, né? Comunicação começa com ouça com atenção, mantenha calma, escreva e pense de modo conciso e coerente. Adapte o seu estilo de comunicar para pessoas diferentes. Inclusão. Você trabalha bem com pessoas de várias origens, fica feliz em criar equipes diversificadas, reconhece que todos nós temos preconceitos e vieses e procura combatê-los, interfere se outra pessoa for destratada. Integridade. Bom, você se destaca pela sinceridade, só fala sobre as pessoas com quem trabalha e o que falaria também diretamente para elas, isso é muito importante. Admite seus erros, compartilhe o que aprendeu. Paixão, vamos pular, depois vocês vão aqui e podem investigar isso melhor. Paixão, olha o primeiro item, essa aqui eu não pude deixar passar, eu ia passar, mas paixão, você se importa profundamente com o sucesso da Netflix. É isso que eles descrevem como paixão. Inovação, você desenvolve ideias que têm impacto. Curiosidade, você aprende rapidamente e com empolgação. Outros tipos de comportamento, feedback sincero e produtivo, time dos sonhos, e aí eles vão descrevendo aqui o que é um time dos sonhos, e aqui o ponto que é chave para a autonomia, e que a gente falou lá atrás. Liberdade, ok, mas com responsabilidade, né? E aí eles dão um exemplo prático aqui para entender o que é isso, um exemplo frugal, corriqueiro. Em algumas empresas as pessoas ignoram o lixo no chão do escritório e deixam para alguém pegar. Em outras, fazem questão de recolher o lixo como fariam em casa. E aí eles falam qual tipo de empresa eles são. Tentamos ser uma empresa em que todos sentem a responsabilidade de fazer o melhor para ajudar a equipe. Recolher o lixo é uma metáfora para resolver problemas de todos os tamanhos e nunca pensar, entre aspas, esse não é o meu trabalho. Criar um sentido de pertencimento faz com que esse comportamento
ocorra de forma natural. Líderes de projeto, discordância e compromisso, aquela questão que a gente estava falando, você pode não discordar, mas você tem um compromisso de implementar e fazer de tudo pelo sucesso daquilo com o qual você não concordou. Representatividade, expressão artística, contexto em vez de controle, alinhamento alinhamento com autonomia, expectativas éticas, filantropia orientada pelos funcionários, excelência e sucesso caminham junto. Excelência e sucesso caminham junto. Como dissemos no início, aqui é o resumo, incentivamos a tomar decisões, compartilhamos informações de forma aberta, ampla e consciente, comunicação sincera e direta, pessoas altamente eficazes e evitamos regras, mas tudo com muita orientação de como você deve aplicar essas diretrizes. E aí eles terminam com esse exemplo aqui, que é do Pequeno Príncipe, né? Se você quer construir um navio, não chame as pessoas para juntar madeira ou atribua-lhes tarefas e trabalho, mas sim, ensine-as a desejar a infinita imensidão do oceano. Visão. E aí eu quero terminar essa aula dando um exemplo de um trabalho que a gente fez, que é uma coisa que a gente faz esse book de cultura, a gente não fez o da Netflix, eu queria ter feito, né? Porque vejo o valor que ele tem, mas a gente fez um aqui para um cliente que é uma startup da área de saúde e que pivotou totalmente depois do trabalho de cultura que a gente fez, mudaram o nome, simplificaram, e muito tem a ver com o registro de cultura. Porque muitas vezes, por que é importante esse trabalho de registro? Porque a cultura está lá, de um jeito ou de outro. Esse comportamento já existe em qualquer empresa, qualquer lugar que tem mais de uma pessoa, já é uma cultura coletiva, né? Então, a cultura não é só de um país, de um povo, de uma religião, dessas instituições ou porções geográficas. É de grupos, de qualquer tipo de grupo de pessoas. Então a gente fez, na época ela chamava Nexodata, hoje ela mudou, se chama Mevo, simplificou, deixou tudo mais ágil, mais palatável, mais acolhedor, mais humano. Antes era Nexodata, era um nome frio, distante e tal, né? E a gente fez ela perceber que saúde é algo que é muito ligado a pessoas, que tem que ser muito humano, não pode ser tão racional. Ela começou na área de prescrição eletrônica de receitas médicas, né? Que é uma coisa, vamos dizer, à primeira vista, que é fria, que é racional, que é objetiva, que é pura tecnologia, mas depois ela entendeu o impacto que isso tem na vida das pessoas. Então, a gente tem aqui um resumo, eu escolhi um slide do book de cultura que é um resumo, e eu quero puxar aqui um exemplo simples para a gente encerrar rapidamente a aula, que foi um dos valores, que era o valor do tempo. E a gente descreveu esse valor da seguinte maneira: cada segundo conta na missão de levar o melhor serviço sempre. Por que isso? Por que a gente fala disso? Porque quem está doente, quem está passando por uma situação que não é saudável, tem pressa. Cada segundo é muito importante. Então a gente deixou claro, falou, olha, vocês não percebem isso, mas o valor do tempo para vocês é muito importante. E a prescrição eletrônica, se não ela tem como benefício principal isso, exatamente agilizar o acesso de uma pessoa ao seu tratamento. E aí eles foram se tocando, falando, nossa, é isso mesmo, a gente faz isso em vários momentos e tal, etc. E sempre que você faz um book de cultura que tem muito mergulho e consistência nessas duas etapas, primeiro na investigação, nos fatos históricos e depois no cuidado com a codificação de tudo que você investigou em um book de cultura, a surpresa que tem dos líderes, falam, nossa, a gente era assim, nem sabia, né? Coragem para mudar, esse valor de coragem para mudar é simplesmente, ele vem de um contexto de mercado que toda a prescrição ainda era no papel e eles tiveram a coragem para mudar esse mercado. E isso ficou internalizado de um jeito tão grande que pouco tempo depois eles mudaram o nome, mudaram o direcionamento, inventaram novos serviços, inclusive um dos serviços associado
a esse valor do tempo, que é a entrega ultra rápida. Eles estão oferecendo, uma empresa que começou com prescrição eletrônica, depois de entender sua cultura, criou um serviço de entrega rápida de medicamentos, porque sabe do valor do tempo para quem está doente. Então os efeitos foram devastadores, eles entenderam quem eles são, e a partir do momento que você entende a sua identidade, quem você é, tudo fica muito mais claro, muito mais criterioso. O que você tem que fazer, por que você tem que fazer, quais são os agentes motivadores, como você tem que contratar, que decisão você vai tomar, em quais investimentos você vai fazer, quais os novos produtos, como tem que ser os meus espaços físicos, como tem que ser a experiência das minhas plataformas digitais, como tem que ser as minhas experiências físicas. Tudo muda depois que se clareia a cultura, porque a cultura se deságua por tudo. Não há nada que não haja cultura. E aqui, o registro de cultura como inspiração, né, que é muito claro, mudou tudo. Eles adotaram uma nova linguagem, muito mais humana, muito mais próxima das pessoas, muito mais lúdica, com muito mais foco na facilidade, na simplificação. Mudaram o modelo de negócio, criaram novos produtos e serviços e também, o que foi importante, essa mudança trouxe para eles, inclusive nos pitches de captação de investimento, trouxeram uma receita de quase 30 milhões de reais em novos investimentos, novos investidores que toparam investir nesse negócio com essa cultura que era também muito mais forte, muito mais voltada para o ser humano. Conclusão: cultura é o farol em meio ao caos e muitas vezes você tem que mudar o farol de lugar, como a gente viu lá no primeiro exemplo de mudança de cultura. Cultura está em tudo que você faz, desde contratação, time, finanças, resultados, espaços da loja, espaços digitais, plataformas, canais de distribuição, atendimento, tudo. Em tudo tem cultura, porque ela vem de cima para baixo. A cultura, ela salva companhias, ou ela pivota companhias, ela tem esse poder de transformar, de ser o primeiro ponto, aquela mudança de dentro para fora que reflete nos resultados. Ela é um grande motivador e orientador de times, né? Traz muita clareza para as decisões e ela cultiva principalmente perenidade. A empresa que quer sobreviver, passar de geração, toda empresa que tem mais de 50, 60, 100, 200 anos, tem casos globais, empresas que são centenárias, elas têm uma cultura muito clara e muito disseminada por todos os ambientes que direcionam todos esses elementos. Certo? Desculpe se eu me alonguei um pouco mais do que eu imaginava, mas acredito que tenha trazido bons insights para você. Obrigado e até logo!